Bom dia, irmãos. Mais uma nova oportunidade que Deus está nos dando nesse primeiro domingo de abril, segundo trimestre de estudo da Escola Bíblica Dominical, que estamos iniciando, né, nova revista, novo tema, e hoje estamos tendo a oportunidade de dar abertura a esse trimestre, né? Eu mesmo darei o estudo, né, como diretor da Escola Bíblica, e estou muito feliz porque Deus tenha nos abençoado, nos preservado, nos guardado e nos permitindo, né, continuar com esses estudos da Escola Bíblica através da internet, né? Essa maneira que nos foi concedida, usando a tecnologia, tem sido muito benéfica, muito boa, né? E a Escola Bíblica se sente privilegiada, abençoada pelos recursos, mesmo que sejam não muitos, mas os recursos que tem conseguido realizar essa obra, esse trabalho, né? E hoje nós vamos começar um novo trimestre de estudo, cujo o tema está baseado no livro de Mateus, né? Novo Testamento, né? Mateus, o Evangelho do Reino. Nós saímos do Velho Testamento, no trimestre que encerrou domingo, estudamos o primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis, e agora vamos para o primeiro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, o Evangelho do Reino, né? E eu convido os irmãos aí das suas casas para estarem atentos, né, para essa abertura, nessa preliminar da nossa escola, né, devocional que a gente sempre faz, né, com a leitura bíblica, um cântico de um hino, uma oração, e depois então o estudo propriamente dito, a qual o professor Elias Santos Menegatti, vou ter o privilégio de apresentar com a ajuda de Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias aí das suas casas, no livro de Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 6. Né? O nosso estudo de hoje vai estar baseado no capítulo 1 e no capítulo 2. Né? O tema do estudo é o cumprimento da promessa de Deus. Então, façamos essa leitura. Diz assim o texto bíblico: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntavam-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhes eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades da Judéia, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Amém. Convido os irmãos aí para das suas casas, nessa continuação da abertura, abrir seus cantores no hino 190, que tem o título Para Salvar-te. Esse hino é o hino que iniciamos o trimestre, é o hino do trimestre sugerido na nossa revista Compromisso. Nós vamos dar abertura a esse trimestre cantando a primeira e segunda estrofe desse hino, 190. Teremos a oportunidade de ser acompanhado pela nossa irmã pianista, irmã Lúcia Maria. A letra vai estar na tela. E o lindo quarteto da família do pastor tem nos ajudado, acompanhando, cantando, para que todos os outros que estão na internet acompanhem dos seus lares. Depois desse cântico, desse hino, teremos a oração intercessória, que vai ser proferida pelo irmão diácono e aluno da IBD, Francisco Mesquita.
Jesus este mundo viu para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias a ti no céu deixou, ingratidão amor deixou. Tudo ele fez por te amor, para salvar-te a ti. Glória, glória, Deus é nosso Salvador. Glória, glória, o Senhor de amor. Deus é nosso Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Quem dos homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para salvar-te a ti. Glória, glória, Deus é nosso Salvador. Glória, glória, o Senhor de amor, de amor. Glória, glória, Deus é nosso Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que iniciamos, Senhor, com o desejo de ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, pela vida do irmão Elias, Senhor, que vai trazer a mensagem agora para cada um de nós. Também te pedimos pelos professores da igreja, Senhor, que esteja com cada um deles, Senhor, empenhado também na Tua palavra, Senhor, para poder trazer uma porção da Tua palavra para cada um de nós, Senhor. Que Tu esteja abençoando, Senhor, cada palavra que for feita ali, que for falada ali, Senhor, que é para edificar cada dia mais o nosso coração, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu nos fortaleça, abençoando a Tua igreja, Senhor, fazendo com que nós possamos, Senhor, ter mais interesse pela Tua palavra, Senhor, porque nós estamos vendo tudo que está acontecendo aí, Senhor. E é quando a gente sentimos cada vez mais a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Quando tantas pessoas desesperadas, entrando em depressão, Senhor, e nós, graças a Deus, estamos sendo sustentados por Ti, Senhor. Então, nós te pedimos, Tu abençoe o irmão Elias, a trazer essa mensagem, abençoe o pastor, que logo após a escola ele vai trazer também a mensagem, também para edificar os nossos corações, Senhor. Te pedimos, Senhor, Tu dê uma boa semana de livramento e proteção para cada um de nós, Senhor. Proteja de tudo e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje estamos começando um novo tema, um novo estudo do segundo trimestre, né? Estaremos apresentando pela Escola Bíblica agora a aula, a primeira lição, e o tema do trimestre é Mateus, o Evangelho do Reino de Deus, né? Vamos estudar aí todo o livro de Mateus durante esse período.
né, o estudo do dia 4/4. O título é O Cumprimento da Promessa de Deus. Temos como texto básico os primeiros 2 capítulos de Mateus. E o nosso texto áureo, né, que está em Mateus 2, verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Né? Os objetivos do nosso estudo de hoje, temos os objetivos gerais e temos os objetivos específicos. Né? Os gerais é compreender que Jesus é o Messias e a profecia judaica narrada no Antigo Testamento foi cumprida. Né? A gente precisa compreender que as promessas de Deus são cumpridas. E um dos objetivos da nossa lição, esse nos objetivos gerais, é isso, é ter essa compreensão. O segundo objetivo é compreender a importância da genealogia para a cultura judaica. Por que isso? Porque Mateus escreveu para os judeus, né? E para que a compreensão dos seus escritos fosse bem sucedida pelos judeus, ele tinha que conhecer, né? Ele também era um judeu, tinha que conhecer a cultura judaica. Né? E nos objetivos específicos, aí são propostas que nos são dadas a partir do estudo da lição, né? E a primeira diz, refletir sobre as estratégias utilizadas por Mateus para apresentar o Rei Jesus. Né? Quais as estratégias que Mateus usou para apresentar o Rei Jesus. A segunda é descrever a importância de saber sobre a sua história de vida, a história de vida do nosso evangelista. Né? Pesquisar alguns textos do Antigo Testamento que falam no cumprimento da promessa de Deus sobre Jesus, o Filho de Deus. Então tudo está dentro daquilo que vai ser apresentado hoje nessa lição. Né? Aí vemos aqui o Evangelho de Mateus, né? A formação desse Evangelho. Antes da gente entrar, propriamente dito, nessa composição, desse desenrolar, eu queria que os irmãos lembrassem, vou até voltar aqui, do tema do nosso trimestre, né? Mateus, Evangelho do Reino, e também no tema da lição de hoje, o cumprimento da promessa de Deus. Nós acabamos de estudar no domingo passado o livro de Gênesis, né? O livro do começo, o livro que foi o início de tudo. Né? Deus fez, como Deus criador, poderoso, criou todo o universo, todas as coisas, criou o homem. Né? E esse preâmbulo que a gente vai fazer agora, voltando lá ao trimestre passado, é porque há um elo entre o primeiro livro do Velho Testamento com o primeiro livro do Novo Testamento. Há um elo de Gênesis com Mateus, do Velho Testamento com o Novo. Né? E há uma importância tão grande a gente ter essa visão dessa unidade dos temas da Bíblia. Né? A gente estudou um tema do Velho Testamento, o primeiro livro do Velho Testamento, e vamos estudar o primeiro livro do Novo. E há um elo perfeito, né? Por isso que o tema já começa com o cumprimento da promessa de Deus. Porque lá no Velho Testamento, Deus fez todas as promessas, né? Ele organizou um povo, elegeu um servo dele especial chamado Abraão, né? Para que a partir dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Né? Lá em Gênesis 12, 13 tem lá o tema, o texto que fala sobre isso, né? A gente vai chegar lá, mas eu queria que os irmãos alcançassem a importância desse entendimento, desse elo de Mateus com Gênesis. Né? E lá em Gênesis nós podemos estudar tudo aquilo que Deus planejou, né? Para que reabilitasse o homem depois da queda lá com Adão, com Eva, no Jardim do Éden. Então Deus
agora tem um propósito, tem um plano maior, um plano melhor para trazer de volta o homem que se separou dele por causa da desobediência, por causa do pecado. Nós estudamos tudo isso lá em Gênesis, né? E agora Deus começou a chamar novos servos teus para que pudesse fazer cumprir o seu plano e seu propósito. E Deus chama Abraão, né? Deus chama Abraão para que ele seja o pai de uma grande nação, e essa nação teria a formação de um povo especial, né, que é o povo de Israel, para que esse povo fosse, né, a menina dos olhos de Deus e fosse o povo que servisse de exemplo para todos os outros povos, né? Então Deus chama Abraão, faz-lhe promessa, né, dessa oportunidade, desse plano, desse propósito de reabilitação do homem junto a ele, né? E essas promessas vão começar agora no Novo Testamento, a gente ter os resultados do cumprimento delas, né? Porque é a partir da nova era, do Novo Testamento, do novo tempo, né? Quando essas promessas são cumpridas, que a promessa principal é a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, né? E para que Jesus chegasse, teve um percurso muito grande nessa formação do povo, nesse preparo desse povo, da onde surgiria esse Salvador, Jesus Cristo, né? E a gente então estamos fazendo esse preâmbulo para poder entendermos agora o que vamos estudar a partir de hoje, né? Na nossa revista Compromisso, na nossa escola bíblica dominical. Então, todo esse preâmbulo, toda essa parte que a gente está recordando, está buscando lá do outro trimestre, vai nos ajudar a entender o livro de Mateus, né? Então, é essa visão que eu gostaria que os irmãos alcançassem para a gente avançar nos nossos estudos, né? Então, nós temos aqui os objetivos, e agora vimos aqui a primeira parte da nossa lição, que vai falar sobre a formação do Evangelho, né? Quem escreveu Mateus, a gente vai dizer mais embaixo aqui, né? O Evangelho de Mateus, ele foi formado nas conclusões que vamos chegar aqui, nos entendimentos dos eruditos, dos estudiosos, dos teólogos pesquisadores, né? As conclusões que foram chegadas para que esse livro fosse definido como que fosse o próprio evangelista Mateus quem o escreveu, né? Mas vamos começar aqui pelo conteúdo, pelo propósito desse livro, né? O evangelista, ele escreveu esse livro com propósito, né? O evangelista era um judeu, né? E ele quis escrever para os judeus. Os judeus era aquele grupo de religiosos que no início do cristianismo, ou ao longo do tempo, tem sido uma preocupação muito grande com esse grupo, parte desse grupo, né, que ainda não tiveram o alcance de entender o cumprimento das promessas de Deus que fez lá no Velho Testamento, para eles mesmos, para os próprios judeus. Eles foram o povo escolhido, eles foram o povo que Deus escolheu para servir de exemplo, servir de nação menina dos olhos de Deus, para que as outras nações se espelhassem, né? E quando esse propósito de Deus é cumprido na pessoa de Jesus, houve dificuldade do povo judeu entender que esse Jesus era o Messias prometido lá do Velho Testamento, né? Mas Mateus escreve com peculiaridade, né, os seus escritos para que houvesse a possibilidade do povo judeu alcançar o entendimento dessa verdade e o povo pudesse aceitar Jesus como Messias, que era uma das coisas mais difíceis que acontecia no início do cristianismo, de aceitação de Jesus como Messias, né? Então, o conteúdo desse Evangelho de Mateus, ele foi, quando começaram a estudar, a ler, né, ele trouxe marcas à vida de muitos leitores, né? Por quê?
Porque primeiro ele aparece em primeiro lugar na composição em primeiro lugar do Novo Testamento. Não que ele tenha sido escrito primeiro, né? Há uma conclusão de que o livro de Marcos foi escrito na frente de Mateus. Mas no cânon bíblico ele foi colocado nessa ordem, né? Então essa ordem também chamou muita atenção dos estudiosos da palavra de Deus, principalmente os judeus, e isso deixou uma marca importante, né, na vida dos leitores, por ele aparecer logo em primeira mão na composição do cânon bíblico, né, do Novo Testamento. Esse livro de Mateus ele faz parte de um grupo, né, de evangelhos, né, que a gente vai mais para frente falar sobre os sinóticos, né? Dentre os evangelhos, Mateus é o mais judaico de todos, né? Ele foi escrito com especial atenção, em primeira mão, para os judeus. Mas o evangelho não é só para os judeus. O evangelho é para todos, né? A palavra de Deus diz que é para todos que creem, né? E o Evangelho tem uma importância tão grande na sua disseminação, né, que o Novo Testamento é cheio de desafios, né, que Jesus deixou para os seus discípulos de anunciar o Evangelho de todas as formas e em todos os lugares para que o seu Evangelho fosse aceito não só pelo povo judeu, né, aceitasse Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor, mas para todos os povos considerados gentios, outras nações, outros grupos, né? Então, dentre os evangelhos, Mateus é o que mais se destacou como direcionado para o mundo judeu, né? Já Marcos escreveu mais para, vamos dizer assim, para os outras frentes, né? Ele escreveu para os gentios, escreveu para Roma, direto para os romanos, diretamente para os romanos. Lucas já foi mais para o mundo gentil mesmo, de um modo geral. Mas todos eles se harmonizam na mensagem universal para todos os povos, por causa da ordem que Jesus deixou para os seus discípulos. E esse evangelho foi escrito por um seguidor de Jesus, um discípulo, um apóstolo, né? Mateus, vamos ver mais para frente aqui umas colocações dele, depois a gente volta, se precisar, aqui, né? Mateus é um dos chamados evangelhos sinóticos, né? O que quer dizer sinótico? É ver conjuntamente, né? São os evangelhos que escreveram os mesmos fatos na sua maior parte, né? Não vamos dizer na sua integridade, não é igualzinho os temas de Mateus e de Lucas e de Marcos, são os três sinóticos, mas esses três evangelhos se aproximaram na narração dos mesmos fatos, cada um com a sua peculiaridade, né? com o seu perfil de apresentação, né? nas suas pesquisas, nas suas vivências, né? Naquilo que eles puderam, como seguidor de Jesus, aprendeu diretamente com Jesus, né? Tiveram o entendimento, a compreensão, o enriquecimento de tudo ocularmente, né? Presencialmente. Então, esses evangelhos, cada um foram escrevendo os fatos da obra e vida de Jesus de uma forma muito, muito experimental, né? É lógico que não foi o suficiente, eles tiveram que fazer pesquisa, que estava no início do cristianismo, estavam aprendendo, estavam crescendo, estavam desenvolvendo as missões que Jesus deixou, né? Mas eles, ao tempo que foram escritos, eles foram escritos com muitas bases fundamentadas, né? Na presença de Jesus, na pesquisa, na busca de outros elementos, na consulta ao Velho Testamento, das promessas, de tudo que Deus deixou escrito já no Antigo Testamento. O Novo Testamento é rico de apresentações, de textos do Velho Testamento para fazer entender a mensagem do Novo Testamento, a nova era, né, vinda e formada por Jesus Cristo, né, como nosso Salvador, uma nova oportunidade que Deus deu ao homem de se reabilitar com ele, né? Toda a narrativa de Mateus
visa apresentar Jesus Cristo como muito mais que um rei, seguindo a linha traçada pela profecia do Velho Testamento. Os judeus estavam esperando um rei político, um rei que fosse libertar o seu povo, né, daquela opressão romana que o Império Romano dominava a época, né, do início do cristianismo. O povo estava sobrecarregado de tanto peso, de tanta carga, de tanta opressão, né, de tanto jugo, né? E então o Mateus ele procura apresentar Jesus Cristo não só como um rei, que Jesus foi rei também, a gente vai ver lá na frente, né? Jesus foi rei, sacerdote, foi profeta, né? Jesus foi mais do que um rei. Ele veio como profeta, o Messias prometido. É isso que Mateus quer mostrar no conteúdo do seu evangelho, nas suas buscas, né? Há algumas controvérsias quanto ao conteúdo, da fonte que Mateus usou, não só das suas experiências pessoais, ou dos seus aprendizados ocularmente, né? Mas ele buscou, né, aos comentários de que Marcos foi escrito primeiro, Mateus se usou dos escritos de Marcos, né? Mas nos debates, né, nos comentários, nas opiniões, né, há até uma confirmação que a tradição confirma que Mateus, o evangelista, que escreveu esse livro, né? Porque as controvérsias de que não foi Mateus o evangelista, né? O coletor de imposto, né? Aquele que Jesus o chamou, né? Tirou lá na coletoria, o chamou, Mateus, né? Que também foi chamado como Levi, coletor de impostos, né? Esse coletor de imposto é porque Mateus trabalhava para o governo, era um funcionário público, né? Ele coletava os impostos de toda a região da Palestina, né? E aqueles impostos eram para o Império Romano, né? E o coletor de impostos tinha uma fama má de corrupto, né? Daquele que explora o cidadão da sua época, né? Cobra mais imposto do que devia cobrar para poder ter vantagens com aquilo, receber o lucro, ter lá um seu caixinha 2, vamos dizer assim na linguagem de hoje, né? Então, Mateus era um publicano, um coletor de impostos, ele era mal visto. E Jesus escolhe ele para ser seu discípulo. E ele vai se tornar esse evangelista extraordinário, esse evangelista que apresentou um evangelho bem aplicado para os judeus, para que ele viesse entender o plano de Deus, que era enviar o seu filho Jesus como Messias prometido para o povo dele escolhido, né? Então, toda a narrativa de Mateus visa apresentar esse Jesus Cristo, Jesus o Messias, que era a palavra difícil para o povo judeu aceitar Jesus como Messias. Eles esperavam um rei político para libertar do jugo romano. E não um rei espiritual, um rei com um reino de caráter espiritual, um rei que veio reabilitar o homem espiritualmente, veio morrer no lugar do homem, né, sacrificar a sua vida, né? O ministério de Jesus foi isso, ele veio mostrar o que ele veio fazer, ensinando, né, curando, salvando, libertando as pessoas e mostrando que a missão dele foi essa, de fazer, ele foi o elo para que o homem se reabilitasse com Deus, né? Inclusive nas orações que a gente presta a Deus, na busca das nossas ansiedades, das nossas necessidades, até da nossa gratidão, a nossa oração ela tem uma intermediação em Jesus Cristo. É em nome de Jesus que a gente ora a Deus e pede, por que Jesus? Porque Ele é o nosso Salvador, é Ele que veio para morrer no nosso lugar, é Ele que é o enviado de Deus, como Messias, como profeta, como sacerdote eterno, né? E Ele como sacerdote intercede por nós até hoje, né? Lá à destra de Deus, depois das suas ascensões, da sua ressurreição, da sua ascensão. Então, Jesus tem na sua obra um contexto muito amplo daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele é, né? Então, o ponto máximo de Mateus é apresentar Jesus
como o Messias prometido, cumprimento das promessas. Né? Aqui, ó, o autor do Evangelho de Mateus, quem foi o autor? Já acabei de falar que a gente não vai entrar no mérito das discórdias, dos pontos de vista, né? Até de pesquisas mais atuais, né? Ainda tem grupos que acham que não foi Mateus, né? Mas a tradição dos eruditos cristãos chegou à conclusão que tudo que Mateus escreveu, a forma que ele escreveu, o seu conteúdo, mesmo que tenha sido pelos sinóticos alguma coisa em Marcos parecido, repetido, mas ele teve a sua oportunidade de ser o escritor do livro de Mateus. E o Mateus, como coletor de imposto, funcionário do governo, ele era uma pessoa culta, uma pessoa preparada. A gente pode até associar o apóstolo Paulo, quando se converteu. O apóstolo Paulo também era um judeu, né? Ele também, quando aceitou Jesus como Salvador, entendeu essa mensagem no caminho de Damasco, ele também foi usado por Deus para escrever, né, cartas paulinas, né, instruções às igrejas, a irmãos em particular, porque ele tinha um preparo intelectual muito grande e a mensagem começou a também ser aprendida, né, a partir da sua conversão. Ele teve instruções, orientações, teve aprendizado com pessoas experientes na sua época, e ele se tornou um grande apóstolo, mas ele tinha uma missão, a missão de ser o missionário da época do início do cristianismo. Ele foi um missionário, mas escreveu também. Então, o Mateus aqui a gente pode comparar ao apóstolo Paulo. Ele tinha muitas experiências. Ele não era uma pessoa leiga, uma pessoa... em comparando aos outros discípulos que Jesus escolheu, que a maioria foram pessoas humildes, pescadores, sem cultura, né? Mas que Deus usou todos eles para o ministério do Evangelho, né? Então, essa visão do autor do Evangelho de Mateus, a gente não pode esquecer. Quem foi esse Mateus? O apóstolo somente? Ou o autor do Evangelho? Ou então ambos? Né? São perguntas que nos deixam assim, para refletir quem foi esse Mateus. E tudo indica, e tudo é apontado, é apresentado, é levado para se concluir que Mateus foi o apóstolo e o escritor do livro do Evangelho de Mateus, né? A pessoa de Mateus. Aí vemos aqui a outra, vamos avançar aqui, a pessoa de Mateus e suas distinções, né? Mateus é da mesma raiz, a palavra Mateus é da mesma raiz que Matias, e significa dom de Jeová, né? A palavra dele aí já está nos dando uma visão de que ele não foi escolhido à toa. Sabe? O nome dele, Mateus, que quer dizer dom de Jeová, né? Ele também foi chamado de Levi, também de Levi como coletor de imposto. Tem os evangelhos, apresenta, Lucas apresenta e Marcos apresenta Levi como coletor, mas é o mesmo Mateus, né? E a palavra Levi quer dizer junto ou associado, né? E esse Levi era filho de Alfeu. Então, Mateus também era filho de Alfeu. Então, nós temos lá o outro filho de Alfeu, é Tiago. Então, parece que eles eram irmãos. Foi empregado público, cobrador de impostos, e era espírito teocrático, eclesiástico, e foi o autor do Evangelho Sinótico, segundo Mateus. Está lá nesses textos, né, de Marcos, no sinótico, né? No Marcos, Lucas e Mateus. Os irmãos aí em casa podem pegar aí pelo vídeo esses textos e fazer essa leitura, né? Embaixo também temos uma lista, né, dos primeiros discípulos de Jesus, onde ele está incluso, né? E lá em Atos também, capítulo 1, verso 13 e 14, naquele momento que os discípulos estavam reunidos para orar, Mateus está lá, está destacado lá no grupo lá, né? Então, vamos passar adiante isso aqui, né? E vamos entrar na nossa lição propriamente dita, que vai falar, temos na lição alguns tópicos, né? Mateus de 1 a 17, é a genealogia de Jesus, né? Uma das preocupações de Mateus
né, para que ele alcançasse com êxito, né, os judeus naquela compreensão que ele pretendia da palavra de Deus, de apresentar Jesus como Messias, né, ele precisava, e ele era judeu, ele precisava colocar para aqueles judeus, logo no início do seu evangelho, a genealogia de Jesus, né? Porque houve um plano de Deus para que Jesus viesse, houve a promessa, e para o cumprimento dessa promessa da chegada de Jesus, tinha que ser apresentado toda a sua origem, né? A genealogia, de onde veio Jesus, como surgiu Jesus, de que povo saiu Jesus. Se Deus escolheu o povo de Israel como o povo, menina dos seus olhos, e aquele povo serviria de exemplo, e as promessas apontavam que daquele povo sairia o nosso Salvador, né? Então a genealogia de Jesus é importante, né? Então a gente vai até começar aqui, vou usar um pouco a revista, que tem uns comentários aqui para entendimento muito bom, né? E depois a gente vai tentar entrar nos maiores detalhes aqui pelo vídeo, né? Pelo nosso PowerPoint, que nós estamos usando como recurso, né? Então, a nossa revista, ela tem uma colocação muito importante, que essa leitura, que nem todos os irmãos receberam a revista em casa ainda, aí a gente vai fazer algumas leituras aqui para ajudar, né? A promessa de Deus lá no Velho Testamento, ela vai nos mostrar que a estratégia que Mateus usou, logo começando o seu escrito, de apresentar a genealogia de Jesus, aquilo era muito importante para os judeus. Esse conhecimento que Mateus apresenta da genealogia de Jesus, já era como que se fosse assim a abertura para que eles dessem uma atenção especial para os escritos de Mateus, né? A gente pode chegar a essa conclusão sem dúvida alguma, né? Aí vamos reportar a promessa do Salvador do mundo, né? Quando Deus fez a promessa lá a Abraão, né? Nós até já falamos isso, lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus diz: abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa original, quando Deus chamou Abraão, né? E agora, a gente vai ver, já aqui em Mateus, o cumprimento das promessas. Mateus, ele busca todos esses detalhes para convencer, no bom sentido, através da unção do Espírito Santo que a ele foi dado, naquilo que ele fazia, pregava. Ele era um anunciador dessa boa nova de salvação. Os evangelhos são as boas novas de salvação em Jesus Cristo, né? Jesus é a boa nova que veio ao mundo. Jesus é aquele que veio salvar o perdido do seu pecado, né? Jesus não veio para reinar politicamente. Ele, como rei, veio reinar espiritualmente na vida de todas aquelas pessoas que têm essa compreensão de que ele veio para reabilitar o homem junto a Deus, trazer o homem para junto de Deus. O homem não pode viver sem Deus, o homem não pode viver afastado sem Deus, né? Então, essa bênção que está na promessa lá, para todas as famílias da terra, é a bênção da salvação, é a bênção da felicidade, da alegria, da oportunidade de ter comunhão com Deus, compreendendo o seu plano, o seu propósito em Jesus Cristo, né? Então todas as famílias seriam abençoadas na terra, e agora é o cumprimento aqui, ó, né? Aí vamos lá em Mateus, logo no primeiro versículo do capítulo 1, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só, ele já abre aqui já esse conteúdo dos seus escritos com a lembrança de que essa genealogia aponta Jesus no plano e propósito de Deus, e qual foi a linha genealógica de Jesus para chegar até aqui para o povo judeu, como promessa cumprida de Deus, né?
Então, nós temos aqui uma oportunidade de secar aqui uns detalhes desse pequeno versículo, no primeiro versículo, essa parte, primeiro versículo, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Né? Jesus vem dessa geração. Né? Jesus, em hebraico, quer dizer Seshua, quer dizer Josué. Significa Jeová salva. Salvador. Não, Jesus, o nome de Jesus é Salvador. Jesus é o Salvador. O nome próprio do nosso Senhor é Jesus o Salvador. Ele não veio para politicamente, ele veio para salvar, resgatar o homem, reabilitar o homem junto a Deus. Então Jesus significa Jeová salva. Jesus Salvador. Né? Cristo, a palavra Cristo, né? Jesus Cristo. Cristo, em hebraico, é Messiah, que significa ungido. Isto é, o ungido de Deus. É o nome que indica seu ofício, como já falei aí, de sumo sacerdote, rei, profeta e sacerdote eterno. Jesus não foi só para ser rei político, ele não veio ser rei político. O povo esperava esse libertador. Por isso que até hoje ainda tem muitos judeus que estão esperando a vinda do Messias, porque ainda não compreenderam que Jesus já veio, que ele veio por um cumprimento de promessas lá no início da humanidade, né, quando Deus constituiu, criou o homem, formou o seu povo e fez a promessa, e ainda não entendeu que o cumprimento já se deu com a vinda de Jesus na Terra, há mais de 2000 anos atrás. Né? Veio aqui, morreu na cruz de Calvário para nos livrar da culpa, nos livrar da pena. Jesus assumiu o ônus do nosso pecado e ele é o Messias prometido que se cumpriu. Isso o povo judeu precisava entender e Mateus fez muito bem na sua apresentação, no conteúdo desse livro de Mateus. Né? Então Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Aqui nós temos aqui, a gente pode chamar aqui, dois epitetos, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Filho significa descendente. Né? A árvore genealógica são a linha da descendência de um povo, de uma família, né? Então, é descendente que significa filho. Filho significa descendente. Segundo a profecia, filho de Davi também é o título com que o Messias seria chamado. Né? O Messias, a palavra Messias não pode fugir desse conteúdo da mensagem de Mateus para os seus contemporâneos da sua época, né? Os seus leitores da sua época, o alvo do livro que ele escreveu. Né? Davi, aí vem aqui, ó, Jesus e Davi também é tido como Messias, seria chamado. Jesus é, pois, a descendência real de Davi, a que foi feita a promessa no trono eterno. Né? Jesus seria o leão da tribo de Judá. Né? Aquela parte política da época dos reis, né? Quando nós estudamos o livro de Gênesis, ali nós não chegamos desse ponto, né? Mas os 12 filhos de Jacó compôs as 12 tribos do povo de Israel, que continuaram no plano e propósito de Deus, e dentre essas tribos tinha a tribo de Judá. Né? Da tribo de Judá nasceu Davi, né? E vai se aproximando a chegada de Jesus, aí Jesus, filho de Davi. Então, vem da árvore genealógica de Judá, tribo de Judá. Né? Jesus vem dessa descendência, né, real de Davi. Por quê? Porque Davi foi rei. Ele foi um rei político. Né? Deus o escolheu para reinar o povo de Israel na época da monarquia. Né? A gente não vai voltar à história da monarquia porque o nosso foco é outro. Mas a gente sabe que a monarquia foi pedida pelo povo. Né? O povo já não teve
inveja, vamos dizer assim, no bom sentido, das outras nações que tinha rei, e pediu a Deus um rei, né? Na época de Samuel. Né? O primeiro rei foi o rei Saul. Né? Deus levantou, Deus pediu que Samuel foi o orientador político da época do povo, quando não tinha rei, e Samuel também era profeta, era sacerdote. Né? Ele guiou o povo por um período, aí o povo aclama por um rei. E Deus faz com que Samuel dê esse rei ao povo. Né? E o primeiro rei foi Saul. Só que tem que, na sua ministração real, ele não foi bem sucedido. Ele desobedeceu os critérios, né? Aquela cartilha estabelecida por Deus, que foi orientada por Samuel. Ele desobedeceu os preceitos, os comandos, a forma de reinar. Né? E Deus então tira do trono e coloca Davi. Então Davi teve a sua posição de rei. Então Jesus foi filho de Davi, então essa conotação de realeza para Jesus também ela é importante, porque o trono de Davi seria um trono perpétuo para todos sempre. Né? Todas as gerações, todas as sucessões ao trono de Davi vêm culminar na chegada de Jesus como o rei maior, mas não rei político mais. Jesus não veio para dirigir o povo de Israel. Ele veio para realmente reabilitar o homem, ser o Messias da vida espiritual, da vida de comunhão com Deus. Né? Então, aqui tem essa colocação, né? A descendência real de Davi. E aqui foi feita a promessa do trono eterno. Esse trono eterno é que Jesus, ele reina, ele veio para reinar espiritualmente, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. A sua primeira vinda foi para trazer essa mensagem para o homem, veio para reinar, né, espiritualmente e trazer a vontade de Deus para o homem. E ele morreu no lugar desse homem, porque se o homem morre, acabava tudo. Deus deu oportunidade de o homem ser reabilitado pelo perdão dos seus pecados, né, a remissão dos seus pecados em Jesus. Jesus ele assumiu o ônus dos nossos pecados. Né? Nós estamos vivendo a Semana Santa, a época que os religiosos todos se voltam para a morte e ressurreição de Jesus, da crucificação de Jesus. Como se a gente parar para pensar sobre a ressurreição, aqui num pequeno momento de reflexão, a gente vai ver que a morte de Jesus na cruz foi uma morte sofredora, porque os pesos dos nossos pecados, os pecados dos homens, era tão grande que o seu sofrimento absolveu toda essa culpa para que Deus nos perdoasse, quando nós tivéssemos alcançado essa compreensão da missão de Jesus, o Filho de Deus, né, o Messias prometido para resgatar o homem. Então o homem que alcançar isso, esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, nesse momento, nós estamos vivendo a Semana Santa, é uma grande oportunidade para que o homem, ainda que não alcançasse ou não alcançou esse plano e propósito de Deus, é uma hora de reflexão, de tomar uma decisão, aceitando Jesus como aquele que morreu no seu lugar, para resgatar, para limpar teus pecados, tuas culpas, e fazer com que você se reabilite junto a Deus, volte à comunhão perdida lá no Éden, quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden. Né? E esse peso do pecado se enraizou em todas as gerações futuras, porque o homem agora vive na dependência de Deus para que o peso desses pecados não venha condená-lo. Né? E Deus ofereceu a vida eterna a partir dessa salvação em Cristo Jesus. Né? A vida eterna, que se Jesus ressuscitou, está junto ao Pai, nos céus, à destra de Deus, intercedendo por nós, todos nós teremos esse mesmo destino se o aceitarmos como nosso Salvador. Então Jesus, filho de Davi, né, cumprimento da promessa do trono eterno de um rei espiritual. Né? Filho de Abraão, porque na descendência de Abraão cumprir-se-ia a promessa a ele feita por Deus. Aquela promessa que a gente leu lá em cima, né? Foi Abraão. Quando Deus escolheu para ser o pai de uma grande nação, formar um grande povo,
e desse povo chegar a Jesus por essa, essa árvore genealógica que nós já temos aqui no livro de Mateus, capítulo 1, descreve, os irmãos devem ler aí esse texto, né, capítulo 1 e 2, para entender todos esses ensinos aqui. Ó. O filho de Abraão, porque na descendência de Abraão cumprir-se-ia a promessa a ele feita por Deus. Aí diz lá, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nós somos abençoados espiritualmente porque o Evangelho nos alcançou. Nós também somos filhos de Davi, somos filhos de Abraão. Abraão porque é o pai da fé, ele foi um homem escolhido, chamado, preparado, né? Foi um exemplo de fé porque obedeceu em tudo a Deus, naquele cumprimento do plano de Deus, através da vida dele, da formação do povo, e depois os seus descendentes, Isaac, Jacó e as outras gerações subsequentes vieram também fazer o seu papel até chegar aqui em Jesus, o nosso Salvador. Né? Então, aqui os dois epitetos, filho de Davi e filho de Abraão, caracterizam a priori que Jesus é o Messias. Não tem mais dúvida nenhuma. Aqui tem essa conclusão latente dessa grande verdade do cumprimento da promessa de Deus e de que Jesus é o Messias prometido e que os judeus, outros povos, outras pessoas, outros que ainda não entenderam a mensagem de Deus, esse posicionamento de que Jesus é o Messias prometido, né? O Messias é o ungido de Deus, escolhido de Deus para nos livrar das garras do pecado e da condenação eterna. Né? Avançando mais aqui, aí vamos para o nascimento de Jesus, que já é o segundo tópico. Né? Estou falando um pouco da genealogia, assim, muito assim, não muito detalhadamente, porque é até complicado você falar da genealogia num estudo com pouco tempo de espaço. Né? Teria que ler todos os nomes, tal, mas lá no texto de Mateus, capítulo 1, temos isso lá. Né? Todo o capítulo 1 de Mateus fala da genealogia de Jesus e do seu nascimento. Uma parte dele que avança para o segundo capítulo. Né? Então, o nascimento de Jesus, eu vou me furtar aqui a não ler muito comentário, porque o nosso tempo está passando. Eu preciso avançar aqui. Né? Então, um outro tópico da nossa lição, o segundo tópico, é o nascimento de Jesus. Está lá em Mateus 1, do verso 18 até o capítulo 2, verso 18. Né? Nós ali temos todo o escrito de Mateus, com muita propriedade também, né? com um conteúdo bem enriquecido de como processou o nascimento de Jesus. Né? A Maria, a agraciada, o anjo aparece a Maria, né? Maria estava desposada de José. Né? José, naturalmente, quando tomou conhecimento da gravidez de Maria, sua noiva, e várias reações humanas poderiam ter acontecido com ele. Né? A traição, o engano. Ele, na história bíblica, quando a gente lê a história bíblica, né, propriamente dita, a gente vê que José era só noivo, ele não estava desposado, não era casado. E ele trabalhava, ele se deslocava para fazer a realização do seu trabalho, era carpinteiro. Né? Ele ia para outra cidade para poder ganhar o pão de cada dia, trabalhando. E ele, historicamente falando, quando ele retorna, ele toma conhecimento que Maria estava grávida. E ele teve umas reações muito naturais do ser humano, né? Mil e uma coisas passou pela sua cabeça. Mas ele era um cara respeitoso, era um homem temente a Deus, era um homem também escolhido por Deus para ser o pai de Jesus, o pai, vamos dizer assim, o pai de criação, né? Porque Jesus é filho de Deus, né? E José era o pai de criação. Maria também foi abençoada, agraciada para ser aquela mulher, né? Que seria utilizada por Deus para fazer acontecer a gravidez e o nascimento de Jesus no tempo certo.
né? José, quando tomou conhecimento disso, ele, no seu coração, no seu íntimo, porque ele era um homem temente a Deus, ele tinha uma personalidade, um caráter, uma vida religiosa, um homem, um servo de Deus, né? Abençoado por Deus, inspirado por Deus, que tinha a sabedoria de Deus, né? Ele não agia intempestivamente, como poderia até qualquer um outro homem agir numa situação dessa, né? Ele, o que ele fez? A Bíblia diz que ele tentou deixar secretamente, se afastar de Maria secretamente, para não a difamá-la, não complicar a situação de Maria por parte das reações da sua comunidade religiosa, da sua comunidade onde vivia, né? Uma mulher grávida sem ter ainda o seu casamento consumado, aquilo era um escândalo, como nós já dissemos, né? Mas José, com todo o seu respeito, ele tomou essa atitude. Foi um servo de Deus abençoado, né? E depois, né, o anjo o vai confortar, né? E depois dessa atitude, dessa decisão de não difamá-la, sair secretamente, essa palavra secretamente tem um peso, tem uma profundidade muito grande numa relação, né? Numa relação de um casal, num convívio, né? Às vezes o se calar, às vezes o ficar aguardando em silêncio é a melhor coisa que se possa ter para que depois venha uma solução melhor. Porque Deus, quando está com você, está na nossa vida, Ele vai dar a solução melhor. Ele vai mostrar o caminho. E assim aconteceu com José. O anjo veio, confortou a vida de José, dizendo: não temas, José. Eis que o que Maria está esperando, né, procede de Deus, é do Espírito Santo. Não precisa ter medo nenhum. Continue com seu pensamento de respeitoso. Aguarde as instruções, que tudo vai dar certo. Deus vai te abençoar. E Maria e você serão abençoados no cumprimento do plano que Deus estabeleceu para mandar o nosso Salvador, o nosso Messias prometido. José entendeu perfeitamente tudo isso e conseguiu aguardar e conseguiu esperar e se desposou de Maria, né? Mas não para que talvez ela não ficasse difamada, se despojou de Maria e a respeitou, não teve nenhum contato físico na parte sexual com ela até que Jesus nascesse. E isso foi uma bênção, esse exemplo de José aqui é uma bênção para todos nós, né? O ato em si de secretamente esperar, respeitar e até se afastar para que nada viesse comprometer a honra de Maria, até que todos entendessem que ela foi a agraciada, né? Rei Herodes, título para ele, o tirano, né? Herodes era um tirano, um rei mau, que matava, um rei que destruía, um rei que todo mundo tinha medo, a população da Judéia tinha medo de Herodes, que era um rei tirano, um rei mau, um rei que maltratava, um rei que matava, um rei que fazia todos os tipos de situação que prejudicava as pessoas, né? Não era um rei bom, né? Ele era um tirano. A palavra tirano já diz tudo, né? Esse rei, quando tomou conhecimento do nascimento de Jesus, ele teve a visita dos magos do Oriente, né? A cidade de Belém, né? Ficou alvoroçada com a chegada de Jesus lá. Jesus e Maria tiveram que ir para Belém para fazer o recenseamento. A história de Mateus conta isso, os outros evangelhos contam também. E ele, por força desse recenseamento, José e Maria, teve que ir para Belém, né? A jurisdição de Herodes. Lá Jesus nasceu numa manjedoura, né? Numa humilde manjedoura. Por isso que o seu papel de rei político jamais se daria com esses acontecimentos, esses fatos desenrolando dessa forma. Ele não podia ser um rei político dessa forma. Era um rei humilde, um rei espiritual humilde, desde berço humilde, né? Não é a realeza política, é uma realeza espiritual.
porque Jesus se tornaria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todo sempre, como vai se caracterizar isso na sua segunda vinda. Né? Então, o rei Herodes era um tirano que tomou conhecimento dessa chegada de Jesus, né, por causa da visita dos magos, que vieram do Oriente para adorar Jesus. Também é outra figura importante que a gente vai dizer mais abaixo aqui. Né? Então, Herodes procurou dialogar com esses magos quando chegaram à cidade, né? a aproximação do palácio, mandou chamá-los e quis saber desses ilustres adoradores, porque eles eram aqueles que vieram do Oriente, que eram por uma estrela. Né? A estrela tinha um papel ali de orientador interessante, que até chamou a atenção do rei Herodes. Né? Então esses magos são aqueles pesquisadores da astrologia, né? Das estrelas, dos astros. Né? E eles sabiam muito bem o seu papel na interpretação dessa uma estrela daquela que quando eles descobriram que tinha uma orientação, né, quando ela se deslocava, eles sabiam que já tinha nascido um novo rei. Né? E eles queriam conhecer esse novo rei, de acordo com, historicamente falando, o conhecimento deles, eles tinham conhecimento dessas promessas, de que haveria um novo rei lá para os judeus, né? A terra o povo judeu, né? E eles se deslocam do Oriente e vai até Belém, para ver esse rei que nasceu. E foram com o propósito de adorar, né? Por isso que eu coloquei o título deles aqui, os ilustres adoradores. Foram com presentes, ofertar, foi congratular com a família de Maria e José, né? Eles tiveram já dentro do seu íntimo aquela vontade de receber Jesus não como um rei político, não, porque eles foram lá para adorar. Foram para adorar, tem uma visão totalmente diferente daquela que o povo judeu esperava de um rei político. Né? Porque o rei político, ninguém adora rei político assim se não for obrigado, né? Se ele não determinar, através de decretos, como já aconteceu isso muito no Império Romano. Né? Mas os magos foram já espontaneamente, guiados por essa estrela que eles haviam estudado, que indicava nascer um novo rei, e ele queria conhecer esse novo rei, e também foram para adorar, levaram presente e adoraram, né? O menino Jesus, né? Que bonito, né? E esse tirano Herodes aí faz lá o acordo com eles, né? Para que eles fossem até onde a estrela levasse, e depois voltasse com a notícia e com o endereço da onde estava esse novo rei, que ele também queria ir lá adorar. Mentira, ele queria ir lá para usar da sua tirania e destruí-lo, porque ele se sentiu ameaçado desse novo rei, que para ele esse rei era um rei pretenso, usurpador, queria tomar seu trono. Né? E ele então, na sua maneira de proceder no seu império, no seu reinado, ele sempre tirava as pessoas que era problema para ele, que eram ameaçadores, né? Ele mandava matar. Então Jesus não seria diferente. Então essa proposta que fez aos magos seria uma proposta para o mal. Né? Mas Deus abençoou aqueles magos, eles fizeram o que eles tinham que fazer, foram lá, adoraram, presentearam, e o anjo aparece para eles, né? E apareceu também para José e Maria, para José no caso, né? Para esses magos não voltarem ao palácio com notícia nenhuma desse menino rei que nasceu. Né? Mandou que eles voltassem para sua terra por outro lugar, e eles voltaram por outros lugares para sua terra. Fizeram o seu papel e foram embora. O rei Herodes ficou muito irritado, perturbado. E toda Jerusalém ficou perturbada com Herodes também, porque já sabia que viria, como diz no ditado popular, chumbo grosso. Né? Ele tomaria atitude de um tirano que mataria, que fazia, acontecia em prol daquilo que ele queria preservar, que é a sua posição no trono, né? Trono que foi colocado pelo Império Romano, que deu a ele essa oportunidade. Né? Então, os magos orientam, os anjos orientam os magos para ir embora. Logo em seguida, a fuga para o Egito. Né? O mesmo anjo vem a José e faz com que ele também saia dali, porque na sua ira
o tirano Herodes planejou matar todas as crianças de 2 anos para baixo para atingir esse novo rei que chegou, né? Já que os magos não voltaram com as notícias, ele queria ficar livre dessa preocupação de um suposto usurpador, né? Então Jesus também foi, José também foi avisado pelo anjo para fugir para o Egito. E José, mais uma vez, mostra aqui a sua compostura, o seu caráter de um servo de Deus, de um homem temente a Deus, obediente a Deus. Ele obedece, pega Maria e o menino como foi instruído e foge para o Egito, né, para se livrar dessa matança que aconteceu pela tirania do rei Herodes, onde ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Jesus foi livre disso. Né? Voltando aqui para o capítulo, o tópico 3, né? A volta da família para Nazaré. Depois o anjo tinha instruído para ir para o Egito e se ficasse lá até que ele voltasse a falar com José para retornar à sua terra. Né? Então aqui no capítulo 2, versos 19 a 23, vai falar da volta da família de Jesus para Nazaré. Nazaré era a cidade natal de Maria e José, né? Onde eles moravam antes de Jesus nascer. Né? Então, o anjo aparece de novo para José em sonhos e pede para que ele volte, porque aquele Herodes, o grande, que havia ameaçado matar as crianças, matou e atingiria Jesus, já havia sido morto. E ele não causaria mais nenhum problema. Né? E então, e também constava da profecia, né? Na profecia de José, que do Egito chamei meu filho. Então o anjo vai lá para cumprir essa profecia aqui, ó, lá de Oséias 11:1, né? Vai lá, manda que José saia do Egito e volta para sua terra natal, né? E esse tópico, o último tópico aqui do Retorno a Nazaré é um tópico mais sucinto, mas ele também tem ricas mensagens de obediência, da presença de Deus comandando, de Deus conduzindo, Deus guiando, Deus orientando, Deus aparando as arestas. Né? Nós no trimestre passado estudamos que Deus, para cumprir seus planos e propósitos, nada que o homem pudesse fazer para interferir o plano e propósito de Deus tinha sucesso, porque Deus vinha. Se tinha falha humana, Deus vinha, reparava a falha humana. Se tinha pretensões espúrias, Deus vinha, interferia para que não acontecesse. Então, quando Deus comanda, quando Deus está na frente, quando Deus dirige a vida do crente, a vida das pessoas, elas podem ficar despreocupadas que mesmo que com nossas falhas, com nossos pecados, com nossos erros, Deus vai reparar, Deus vai corrigir, Deus vai botar no trilho de novo, como aconteceu lá nos patriarcas, muitas falhas, e Deus colocou no trilho, porque o seu plano e propósito precisa se cumprir. Né? Se Deus age, quem impedirá? Né? Aqui o tirano Herodes queria impedir, mas Deus não permitiu isso. Né? E aí a profecia também lá de Oséias se cumpre. Né? Do Egito chamei meu filho. O anjo foi lá, mandou que José voltasse para a sua terra natal. Que bênção, né? E nós vamos concluir esse estudo, irmãos, dizendo que Mateus, nos seus escritos, quis mostrar que Jesus é o Messias prometido e esperado pelos judeus, não como um personagem real da descendência de Davi, nem como uma concepção de um Messias guerreiro. O propósito de Mateus era conduzir os judeus a uma mudança na perspectiva messiânica e compreendessem o Messias como um servo sofredor, conforme está nas profecias, e também de ser o Salvador de todos os homens, sem distinção de raça, nação ou qualquer outro fator discriminatório. Com isso, resolver a tensão entre judaísmo e cristianismo, que é um posicionamento que perdura até hoje, né, irmãos? Essa, vamos dizer, rivalidade, né? Essa diferença, né, que há entre o entendimento do nosso Messias Salvador, Jesus Cristo, entre o povo judeu
e o povo cristão, né? E que Deus nos abençoe e que essa lição possa servir para todos que estiverem ao alcance dela, como uma mensagem de Deus, né, com o propósito de Deus. Se você ainda não foi atingido pela profundidade dos ensinos da palavra de Deus, entrega totalmente a Deus, pedindo ajuda a Ele para que você possa ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia e ampliar seu conhecimento para você alcançar as bênçãos espirituais que Deus tem para você, esse Deus que criou, que sustenta, que guarda, que protege, que está nos protegendo nessa Covid, né? Está protegendo os servos de Deus. Muitos têm por obra e graça da vontade de Deus, tem partido, mas Deus tem preservado o seu povo, tem preservado muitas vidas, né? E essa preservação tem um plano e propósito para cada um de nós na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e no próximo estudo teremos a continuidade desse estudo profundo que Mateus apresentou nos seus escritos do Evangelho. Amém. Nesse encerramento, irmãos, da Escola Bíblica Dominical, queremos fazer duas comunicações. A primeira comunicação é que as revistas, da Escola Bíblica Dominical estão à disposição dos irmãos para recebê-las, né? Alguns irmãos já receberam, outros estão por receber. E a logística que nós estamos podendo fazer é os irmãos me procurar, né, ligando para mim, a Michele, o José Carlos, para que esse material chegue à mão dos irmãos da melhor forma possível. Então já está à disposição a entrega das revistas. O segundo comunicado é do nosso encontro interativo, o primeiro encontro desse novo trimestre, né? Logo mais às 18 horas, pelo Zoom. Convido a todos, irmãos, alunos, os alunos e os professores da IBD que puderem, né, todos estarem interagindo nesse encontro, nessa sala de bate-papo da lição, né? No estudo da lição, ela é estudada de manhã e apresentada no YouTube, e às 18 horas é na sala do Zoom, né? Para todos terem a oportunidade de compartilhar, né? É uma bênção, tem sido uma bênção esse encontro. Então convido os irmãos para que já comece esse novo trimestre participando do nosso encontro interativo às 18 horas. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores no hino 190 do cantor cristão, que tem o título Para Salvar-te, né? Esse hino é o hino do trimestre, já cantamos na abertura a primeira e segunda estrofes. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofe para completar a mensagem desse hino que tem a ver com todos os estudos do nosso trimestre. Depois desse cântico, que vai ser acompanhado pela nossa irmã pianista, Lúcia Maria, o quarteto pastoral, que vai nos ajudar cantando, e teremos então a oração final, que vai ser proferida pela irmã e aluna da IBD, Adelaide Mesquita. Tudo isto Deus fez em teu favor, para salvar-te a ti. Chama-te agora com teu amor, para perdoar-te a ti. Deve chegar em contrição, tendo certeza do perdão. Jesus estende a sua mão para salvar-te a ti. Glória, glória, levas ao Salvador. Glória, glória.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos na Sua presença para agradecer, Senhor, tudo que tem feito por nós. Te agradecemos por esse dia, Senhor. Esteja conosco, te agradecemos agora pela lição que foi feita pelo irmão Elias, Senhor, que tem se esforçado bastante, Senhor, para não deixar a Tua palavra ser esquecida. Que todos estejamos em comunhão, Senhor, assistindo, Senhor, não só a EBD, mas também ao culto. Te agradecemos, Senhor, por estarmos conseguindo estar na Tua presença sempre, Senhor. Te peço que esteja conosco, com toda a família da igreja, Senhor, com as famílias, Senhor, com os enfermos, todos aqueles que foram pedidos, Senhor, no culto de oração. Tu possa estar com eles e com suas famílias, Senhor. Te agradeço também, Senhor, porque Tu tens nos guardado, Senhor, até aqui e te agradecemos por isso, Senhor. Esteja também com o culto que vai começar daqui a pouco, Senhor, que Tu possa estar com o pastor, Senhor, que vai trazer a Tua palavra, que eu possa inspirá-lo, Senhor, da melhor forma possível. Eu te agradeço por tudo, esteja conosco, Senhor, nessa semana que está começando e nos guarda de todo mal. É o que eu te peço e também te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém.